João capítulo 15, tá? Você já pode deixar a sua Bíblia aberta. João 15, vamos ler a partir do verso 1, tá? João 15 a partir do verso 1. Hoje é o último eu sou, né? De Jesus, do 7 eu sou. Ele falou 7 vezes eu sou. Hoje é o último, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Vamos lá? João 15, estou dando um tempinho para você compartilhar com seus contatos aí. Bom, vamos lá. João 15, a partir do verso 1. Está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira. Tá aí, ó. Eu sou de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Que maravilha, né? Bom, esse é o último eu sou de Jesus. Ele diz: eu sou a videira, e vós os ramos. Então, logo no início ele já fala, né? Eu sou a videira. E eu vou colocar para vocês a explicação. Eu gosto de colocar a explicação, principalmente da introdução, para você entender por que Jesus disse isso. Aqui ele usa uma figura de linguagem, né, usando o mundo da agricultura. Né? Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E vós, né, nós, somos os ramos. Então ele usa essa figura, né, o mundo da agricultura. Por quê? Por que Jesus usa isso? Leia comigo. Jesus utilizou a figura de uma figueira devido ao seu grande significado simbólico. A nação de Israel no Antigo Testamento, por diversas vezes, era representada por uma videira, como está em Salmos capítulo 80, verso 8 ao 16. Jeremias também, capítulo 2, verso 21, fala sobre isso. Inclusive, no período macabeu, as moedas traziam uma videira estampada. Então, para que você entenda, por várias vezes, né, no Antigo Testamento, a nação de Israel era representada por uma videira. Então Jesus ele se coloca como videira justamente para falar a linguagem deles, né, para ficar uma coisa mais fácil para os discípulos entenderem o que ele estava falando. Né? Israel foi uma videira infrutífera. Né? E aí ele fala o seguinte, aliás, continuando a explicação, só para que você entenda. Por isso os discípulos poderiam facilmente entender o ensinamento de Jesus ao dizer: eu sou a videira verdadeira. Também é notável o contraste estabelecido nessa passagem. Diferentemente de Israel, um tipo de videira que falhou e foi julgada pela sua falta de fruto, Jesus cumpriu efetivamente o simbolismo que Israel simplesmente tipificava. Então olha que interessante isso. Ele falou exatamente: eu sou a videira, para que os discípulos entendessem, porque Israel era representado por uma videira, só que uma videira que falhou e que não teve fruto. E Jesus foi a videira que veio, cumpriu toda a lei, não falhou, né, cumpriu toda a lei e teve fruto. Né? Nos mostrou os frutos. Né?
Então, ele faz um contraste, né? Ele faz um contraste, apontando para ele, né, mais uma vez, quem ele é. Porque as pessoas ficavam, né, quem não cria em Jesus, mas quem ele pensa que é, os fariseus, os religiosos, até mesmo o chamaram de endemoniado, porque eles não criam nele. E ele fala, eu sou a videira, ou seja, o que era representado, o que Israel representava, eu sou, mas só que eu sou diferente. Eu não sou a videira que vocês estão acostumados. Não, eu sou diferente. E aí, gente, para finalizar esse contexto que é o primeiro versículo, né, porque eu já estou explicando o primeiro versículo, olha só. O contexto dessa passagem é muito importante em sua interpretação. Muito provavelmente o Senhor Jesus contou essa alegoria na noite em que instituiu o sacramento da ceia do Senhor. Nessa mesma noite ele foi traído. Isso significa que aquela era a última oportunidade de Jesus advertir seus discípulos antes de ser preso. Então Jesus lhes falou sobre a diferença entre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. Tal diferença está fundamentada claramente sobre o conceito de permanecer nele. O ramo que dá fruto é aquele que permanece nele, ao contrário do infrutífero, que é cortado, juntado e lançado no fogo. Então, ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Né? Então, aqui Jesus ele mostra duas coisas. Primeiro, para que você entenda, foi exatamente na noite em que Jesus foi traído, na noite onde ele instituiu a ceia. Então, isso foi o último recado, bem dizer, o último recado, né, o último ensinamento para os discípulos. Por isso que é o último eu sou, dos 7 eu sou, esse é o último. Então, porque naquela noite, a noite que ele foi traído, já se preparando para a sua morte. Né? Após a traição veio a crucificação de Jesus. E nessa passagem, ele fala de duas pessoas. Ele fala do que produz frutos e o que não produz. Simples. Quem está nele dá frutos e quem não está é infrutífero. E é exatamente isso que nós vamos abordar ao longo dessa mensagem. Como permanecer em Jesus? Como permanecer? Jesus ele veio para nos dar vida eterna. Ele veio para permanecer em nós através do Espírito Santo. Ele veio para ficar em nós. E do mesmo jeito, ele quer que fiquemos nele. Né? Ninguém quer a ausência de Deus. Ninguém quer a ausência de Deus. Né? Ninguém quer. Ninguém quer a ausência do Espírito Santo. Todo mundo quer o Espírito Santo presente. As pessoas querem o bem presente. Só que temos que permanecer nele. E aí, o verso 2, leia comigo. Ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Bom, explicação. A figura é do podador, ou seja, o pai, eliminando as partes mortas para que os ramos vivos e produtivos sejam claramente distinguidos. Essa é uma figura dos cristãos apóstatas, que na realidade nunca creram e que serão eliminados no julgamento. A vida transformadora de Cristo nunca pulsou neles. Então nós temos aqui, já nesse verso 2, onde ele cita os dois, né? O que não produz fruto e o que produz. E o interessante é que aqui ele coloca como o podador, né? O que corta, o Pai. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Mas ele aponta para o Pai. Aquele que permanece nele, quem está em Cristo, o que o Pai faz? O Pai, ele poda, né? Tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento, tudo aquilo que impede o fruto, o Pai corta para que, né? Tudo que impede o desenvolvimento dos frutos, né? O Pai poda. É assim, né? Normalmente, quem entende de plantação sabe que se você não podar, não cresce. Eu me lembro que uma vez eu estava
no quintal e tinha um jardineiro e ele estava cortando um pé de abacate e conversando com ele, né, ele falou assim, olha, eu estou fazendo isso aqui porque se não podar ele não cresce, ele não desenvolve. Então nós temos aqui duas pessoas, os que estão em Cristo verdadeiramente, que são podados para que continuem crescendo, que continuem dando frutos, e temos os que não produzem frutos. Quem são esses? Quem são aqueles que aqueles que são cortados e jogados fora, são jogados fora? Quem são esses? Quem são os que são eliminados? Sabe quem são essas pessoas? Os que nunca creram de verdade. Conhecem a Bíblia, oram, cantam louvores, só que a vida transformadora de Cristo nunca pulsou neles. Essas pessoas são os apóstatas. Apóstatas. Pessoas que conhecem a Bíblia, que até mesmo supostamente um dia creram em Jesus, mas hoje estão descrentes, hoje estão fora. Essas pessoas, elas não têm frutos. Nenhum. Porque não estão ligados verdadeiramente na videira que é Jesus. Um ramo ligado à árvore, né? O ramo ligado à videira, esse ramo vai produzir porque está ligado à videira. Né? Está ligado à videira. E para que você entenda, do mesmo jeito que não adianta você plantar um pé de abacate, né? Você plantar um pé de abacate e esquecer ele para lá. Você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que podar. Assim é com a gente também. Cristo foi plantado em nós, a semente da graça foi plantada em nós. Essa semente foi plantada em nosso coração. E ele né, o Pai nos poda, né, nos limpa, cuida da gente. Porque se não é o cuidado de Deus, o que seria de nós? Se não é o cuidado do Espírito Santo, mostrando para a gente, olha, isso está errado. Fuja disso. Vai para cá, vai para lá. Então, é isso que Deus faz. Deus cuida daqueles que são dele. Onde foi plantado verdadeiramente a semente, né? Lembrando até mesmo a parábola do semeador, né? Que aquele que caiu em boa terra produziu frutos, né? A semente caiu em boa terra. Então, essa semente em boa terra é exatamente no coração dos eleitos. A semente caiu no coração de quem realmente ele escolheu. E esse produz frutos. Então, esse texto de João 15, Cristo ele aponta como a videira, né? Eu sou a videira, ou seja, eu sou tudo, tudo, porque sem mim, a gente vai ler isso mais para frente, ele diz, nada podeis fazer, então eu sou tudo. Ele quis dizer, eu sou tudo que vocês precisam. E quando ele fala, afirma eu sou a videira, ele também mostra os dois lados. Né? E aí, continuando, vamos lá. Paramos no verso 3, não é isso? Verso 3. Ok. Diz assim. Aliás, não. Vamos explicar por que ele disse limpa. Diz assim, ó, vamos lá. Deus remove da vida dos crentes todas as coisas que possam atrapalhar a produção de fruto. Ou seja, ele os disciplina para retirar o pecado e os obstáculos que drenam a vida espiritual. Assim como o agricultor remove os ramos dos ramos, tudo que possa impedir a produção. É o que eu falei. Né? Ele nos limpa, ele nos disciplina para retirar o pecado. Deus faz isso através do Espírito Santo. Ele vai nos podando, vai nos limpando, porque ele quer mais frutos. E esses frutos, gente, é importante vocês saberem disso. Esses frutos, eles não são por causa da gente. Porque nós somos pecadores. A nossa natureza é depravada. A gente é inclinado para o pecado. O pecado mora em nós. Só que quando a semente da graça é plantada em nós, o que acontece? Frutos e mais frutos são produzidos. Porque ele cuida, ele vai nos podando
Isso mesmo, nos podando, nos disciplinando dia a dia. Então, aí entra o que está escrito, né? Que somos aperfeiçoados nele todos os dias. Então, todos os dias, Cristo vai nos aperfeiçoando, né? Até o grande dia. É isso que ele faz. E aí, no verso 3 agora, vamos lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Bom, explicação. A limpeza espiritual só pode acontecer através da palavra. Simples, gente. Simples. Quando você medita na palavra, quando você lê a palavra, o que você está buscando? Essa limpeza. Né? Essas coisas que precisam ser eliminadas, que precisam ser cortadas, só através da palavra. Só a palavra. Essa palavra aqui, por exemplo, o que ela está fazendo? Está nos podando. Todo dia, quando você escuta a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, todos os dias, quando você recebe a palavra de Deus, é Ele podando o seu coração, podando a sua vida. Por isso que Jesus disse, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso, crente que não lê Bíblia, nunca será podado. Crente que não lê Bíblia não é podado. Precisamos buscar isso. Precisamos buscar essa limpeza espiritual, porque a gente, o mal habita no nosso coração, pessoal. Então, se em nós há o que não presta, o que eu preciso fazer para eliminar, para controlar isso, para eu andar com Jesus? Bíblia, palavra de Deus. É ela que nos purifica. É a palavra de Deus que nos poda. É a palavra de Deus que nos endireita. Como diz o salmista, né? Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. É a palavra de Deus. E aí no verso 4 agora, ele diz assim, verso 4. Vamos ler o 4 e o 5 juntos. Vamos lá. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, a palavra permanecer significa permanecer ou ficar por perto. O fato de permanecer é evidência que a salvação já aconteceu e não vice-versa. O fruto ou evidência da salvação é continuidade no serviço a Cristo e no seu ensino. O crente que permanece é o único crente legítimo. Permanecer e crer na verdade tratam da mesma questão da salvação genuína. Então tá aí, gente. O que identifica uma pessoa salva é permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus. Né? Todo salvo persevera. É o que nós chamamos da perseverança dos salvos, que isso vem de Deus também. Então, como saber se eu sou salvo? Eu estou ligado à videira? Porque se eu estou na videira, Ele me salvou. Ele permitiu que eu estivesse lá, porque Ele é a videira. Ele é a videira. Ele é tudo. E eu sou o ramo. Você é o ramo. Então, se Ele permitiu que estivéssemos lá, então isso é o sinal de que fomos salvos por Ele. Então, permanecer em Cristo é o efeito da salvação, gente. É o efeito da obra em nosso coração. E Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Nem preciso explicar isso. Tentar sem Jesus, né? Nada, nada, nada. Para você que está aí do outro lado, tentando sem Jesus, tentando com a força do seu braço, tentando no seu conhecimento ou no seu conhecimento, na sua sabedoria, você está buscando com as forças do seu braço. Sem Jesus, nada podeis fazer. Não podemos nada sem Ele. Ele é soberano, Ele é tudo. Precisamos permanecer em Jesus todos os dias. É fácil? Não é. Não é fácil.
Só que todo cristão legítimo está em Jesus. Pastor Joel, eu me esfriei. Eu estou frio espiritualmente. E no meu caso? Bom, a frieza espiritual, ela pode atacar qualquer crente. Isso não significa dizer que você está fora da videira. Não. Não confunda a frieza espiritual com apostasia, tá, gente? É uma coisa diferente da outra. Apostasia eu já falei para vocês aqui, né? Quem não produz frutos, quem nunca creu de verdade, ou quem nunca foi escolhido por ele, tá? Mas se houve uma frieza espiritual no seu coração, em você, e hoje você está recebendo essa palavra, volte a crescer o seu coração novamente. Você não está fora da videira. O Pai está aí para podar você, mas você tem que buscar a palavra. Lembra, né? Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra, mas se você não está se alimentando espiritualmente, como ele vai podar, como ele vai limpar o seu coração? Sem ele nada podemos fazer. Nada, 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 nada. E aí, continuando no verso 6 agora, ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Bom, aqui a imagem é de destruição. Ele retrata o castigo que aguarda todos que nunca foram salvos. Simples. Aquele que não permanece nele, né, ele é lançado fora, a semelhança do ramo, que é cortado, né? Depois de cortado, eles apanham, juntam e colocam no fogo. Então aqui Jesus traz a imagem de destruição, o que espera, né, a morte eterna, né? É o que espera os que não estão salvos. Então aqui, gente, nós temos um texto que fala do salvo e não salvo. Do mesmo jeito que haverá vida eterna com Cristo, haverá também a morte eterna, né? O lago de fogo que vai arder em chamas. E isso é um castigo preparado. Para quem? Para os não salvos. Então Cristo traz essa consciência, né? Muitos até brincam com isso, muitos não creem nisso, porque a gente sabe que o crer vem de Deus. Mas louvado seja Ele pelo fato da gente crer, né? Hoje você crê em Jesus, hoje você crê que existe uma vida após a morte. Você crê que existe o céu, que existe o inferno. Você crê nisso. Por que você crê? Porque Ele permitiu que você cresça. A palavra iluminou o seu coração. Então, precisamos estar aos pés dele todos os dias. Todos os dias. Porque existe a morte eterna. Existe a destruição preparada para aqueles que não estão salvos. E aí, no verso 7, ele diz, vamos lá, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Bom, os verdadeiros crentes obedecem aos mandamentos do Senhor, submetendo-se à sua palavra, como está no verso 21 e 23, por causa do seu comprometimento com a palavra de Deus. Eles são devotados à vontade divina, de maneira que suas orações são produtivas, o que exibe a glória de Deus nas suas respostas. Então aqui nós temos, mais uma vez, ele falando do permanecer. Você vê que essa palavra permanecer foi o texto inteiro, né? Porque essa é uma grande evidência de quem está salvo, permanece em Jesus. E aqui ele fala sobre até mesmo a questão da oração, né? Vós pedireis o que quiseres e vos será feito. Entenda isso aqui. Não quer dizer que foi a pregação de domingo passado, onde nós lemos, né, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis, e nós explicamos isso. Entenda uma coisa, quando Jesus disse isso, o que ele quis dizer? Que a vontade de Deus para quem está nele sempre vai permanecer e a glória de Deus será exibida através dessas pessoas. Não pense você que o que eu pedi Jesus vai me dar. Não. O que você pedir, se for para a glória dele, se for da vontade dele, ele vai fazer, senão ele não vai fazer. Então,
os que estão nele, os que permanecem nele, são produtivos, até mesmo nessa questão da oração, né? Porque a gente sabe o que pedir a Deus, né? O crente verdadeiro não vai pedir uma coisa errada, né? Não vai fazer isso. Só que, mesmo se ele pedir uma coisa aos olhos humanos correta, mas se não vai da vontade de Deus, ele não vai fazer, e mesmo assim Deus vai ser glorificado através daquela oração. Por quê? Porque aquela pessoa está em Jesus. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Isso é libertador, né? Até mesmo as nossas orações são diferentes. Nós não somos melhores do que ninguém. Tudo, onde está a diferença? A diferença, gente, está em Cristo Jesus. A diferença está porque nós fomos salvos pela graça. E isso muda tudo. A diferença está no crer em Jesus. Simples. Resolvi crer em Jesus, ele permitiu que eu cresça, então isso muda tudo. Muda tudo. Repito, o texto fala do que permanece e aquele que não permanece. Fala do que está em Jesus, do salvo, e aquele que não está em Jesus, que não está salvo. O texto fala sobre isso. E aí, continuando, no verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Bom, isso não é emocional ou místico, mas é definido no verso 10 como obediência. Jesus estabeleceu o modelo pela sua perfeita obediência ao Pai, o qual devemos usar como padrão para a nossa obediência a Ele. Na pregação de semana passada falamos sobre isso, né? Que a obediência e o amor estão ligados. Então, quando nós permanecemos em Cristo, como está aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, assim como também eu tenho guardado os mandamentos, permaneço no seu amor. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Né? Ou seja, esse permanecer no amor de Cristo é obedecer. Então, a obediência, o amor aqui não é algo emocional, não, mas é mais profundo. Quem ama Jesus de fato, de verdade, obedece os seus mandamentos. A obediência está ligada ao amor, né? É uma sequência, gente. Se eu estou em Jesus, se eu permaneço em Jesus, vou obedecê-lo. E essa obediência é o que prova que eu amo. Eu amo a Deus, mas se eu não estou nele, se eu não estou, primeiro, se eu não estiver nele, não vou obedecê-lo. Se eu não obedecê-lo, eu vou provar que não amo. Mas Deus, eu te amo. Não, não é isso. Mas seguir a sua vontade, cumprir os seus mandamentos, fugir do pecado, ter consciência da vida eterna, andar em santificação, nos alimentar espiritualmente, buscar o alimento espiritual. Tudo isso se resume na obediência. E só obedece a Jesus quem está nele. Não tem como uma pessoa entender a obediência ou querer obedecer por conta própria. Até porque a nossa natureza não quer obedecer. Ela não quer obediência. Só obedecemos porque em nós foi plantada a semente. Lembra, né, da semente? Foi plantado. Então se plantou a semente em nós, então vêm os frutos. Esses frutos, eles determinam, ou melhor, eles explicam, eles mostram a obediência a Jesus. É isso, tá? E para encerrar essa mensagem maravilhosa, essa série maravilhosa, olha o verso 11, o último versículo que vamos ler. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Assim como Jesus sustentou que o fato de obedecer ao Pai era a base para a sua alegria, do mesmo modo, também os crentes que são obedientes aos mandamentos de Cristo sentirão a mesma alegria. Que maravilhoso!
essa obediência a Cristo nos traz um gozo enorme, uma alegria enorme. Para quem não entende, para quem não foi ainda revelado pela graça, pensa assim, mas será que é tão chato ser crente ou servir a Deus? Eles não vão entender enquanto isso não acontecer com eles. A alegria que há em nós, saber que Deus nos ama, saber que andamos com Ele, em saber que mesmo sendo falhos e pecadores, Ele nos aceita, Ele nos dá o dom gratuito que é a salvação eterna pela graça. Então tudo isso, gente, nos traz uma alegria enorme. Eu já falei isso aqui várias vezes. Hoje eu estou muito mais apaixonado por Jesus, pela palavra, pelo Evangelho, do que antes. Porque hoje eu conheço a graça de Deus, hoje eu entendi a graça de Deus, isso foi por revelação dele, sabe? Então, hoje a alegria que carregamos é muito grande. Sentir essa alegria não tem preço, esse gozo não tem preço, né? Como ele diz, né? Vos tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O gozo, a alegria só pode ser completa quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos Jesus. Quando recebemos Jesus de verdade, aí sim a alegria está completa. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Que maravilha, Deus, saber que o Senhor nos ama e que o Senhor é a videira e nós somos os ramos, estamos ligados ao Senhor, Pai. Senhor, queremos te agradar todos os dias, sabemos que somos falhos e pecadores, nós não somos perfeitos, estamos sendo podados por Ti todos os dias, ó Pai, e assim queremos continuar. Nos dê sede pela Tua palavra, pelo Senhor, ó Deus. Senhor, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, exaltamos, glorificamos o Teu santo nome, ó Pai, pois o Senhor é digno de honra, digno de glória e de toda exaltação, ó Pai. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobra o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender
mesma que cobra o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você.